Escravos, obedeçam aos seus senhores. Não, eu não estou tirando esse trecho de um livro de Hitler ou de Stalin. Eu estou falando da Bíblia e das palavras de Paulo. Muita gente tem ranço dele por causa disso. E olha, eu não culpo, não. A igreja perpetuou durante milênios uma visão instrumentalizada que favorecia a escravidão. E é óbvio que essa frase foi usada para justificar um dos maiores crimes da história da humanidade. Os proprietários de escravos nas Américas citavam esse versículo para dizer que a Bíblia apoiava o sistema escravista, que Deus havia ordenado isso, que era vontade dele. Milhões de pessoas foram torturadas, mortas, desumanizadas, e a igreja cristã colocou Efésios nas mãos como se fosse uma arma. Mas o que eu vou fazer aqui com você é uma análise do quanto uma leitura assim trai a essência do próprio texto, com critério, com ferramentas científicas. Para a gente entender isso, a gente vai precisar compreender a situação de vida do texto. O Sitzenleben, como dizem os alemães. No Império Romano, as pessoas escravizadas não eram consideradas pessoas. Eles eram chamados de instrumenta vocalia, ferramentas falantes, como dizia Aristóteles. Um escravo podia ser torturado, violentado sexualmente ou morto sem qualquer consequência legal para os seus senhores. Há registros de pessoas que os queimavam vivos como tochas para iluminar os jardins. Essa era a realidade. E havia outra brutalidade. Os cristãos viviam à margem do império. Eles chamavam outro de senhor e não o imperador. Eles se recusavam a fazer sacrifícios aos deuses romanos e isso os tornava alvos constantes de violência. É aqui que mora a fala de Paulo. Ele não está iniciando uma revolução política externa abolicionista. Ele está plantando uma subversão abolicionista interna. Veja o que ele faz. Paulo se dirige diretamente às pessoas escravizadas. Isso naquela época já era impensável. Ele reconhece essas pessoas como sujeitos morais, como membros do corpo de Cristo e ele tira deles a invisibilidade. Então ele faz algo ainda mais radical. Ele se dirige aos senhores e diz: façam o mesmo para com eles. Deixem as ameaças. Saibam que o Senhor deles e de vocês é o mesmo e está lá no céu. E que para com ele não há acepção de pessoas. Se a pessoa escravizada e o Senhor dessa pessoa têm o mesmo Deus, se devem servir um ao outro, se têm a mesma dignidade diante desse Deus, então a escravidão se torna teologicamente impossível, intolerável. A semente da abolição está ali, por dentro, não por fora. Só que a igreja falhou miseravelmente em regar essa semente. Bispos e padres possuíram escravos. O texto foi completamente pervertido. Por isso que é dever de todo cristão desconstruir qualquer abuso feito em nome da Bíblia. Essa é apenas uma parte do trabalho que a gente faz na espiritualidade gentil. Nós temos séries inteiras sobre Paulo e Efésios encarando de frente esses textos difíceis. Se você quer uma fé que liberta e não que oprime, eu te convido, vem caminhar com a gente, comente gentil que eu te conto tudo.